Henker que vive duas vezes, capítulo 369. Skywings, 7. O garoto protogenói sofreu um acidente? Hades riu levemente enquanto segurava o queixo com uma das mãos. Claro, este não foi um sorriso feliz. Em vez disso, foi uma diversão cínica. Lan, que estava fazendo o relatório, baixou a cabeça. Você vai deixá-los em paz? Hades riu mais uma vez. Desta vez, não foi cinismo. Ele estava rindo porque realmente achou aquilo divertido. E se eu não deixá-los em paz? Nos últimos anos, eles viajaram não apenas pelo território sagrado, mas também por todo o Tártaro. A Olympus já não conhece toda a nossa situação? Todos acima do posto de tenente em Plutão sabiam que Panete e seu grupo estavam sob a proteção de Poseidon e dos outros. Quem sabia quanta informação Poseidon, Deméter, Hestia, Hera e os outros ganharam depois que seus olhos e ouvidos exploraram todo o Tártaro? Panete e os outros sustentaram a frágil desculpa de que estavam ajudando na guerra. No entanto, foi definitivamente um problema para Poseidon quebrar o acordo entre os três irmãos de não interferir nos territórios um do outro. E ele estava fazendo isso de maneira tão rude ao fazer seus subordinados viajarem pelo Tártaro sem permissão. Além disso, Hades manteve um controle rígido sobre o Tártaro nas últimas centenas de anos, sem divulgar qualquer informação sobre o que aconteceu lá. Ele nem sequer teve contato com Perséfone. No entanto, recentemente, parecia que Hades não estava mais prestando atenção ao controle do fluxo de informações. Mesmo que Hades tenha ficado mais cínico à medida que a guerra continuava, isso certamente seria perturbador para ela, considerando o fato de que ele, de alguma forma, manteve tudo sob controle por tanto tempo. Aos olhos de Lan, Hades havia ultrapassado o cinismo e agora estava pessimista. Ele era uma pessoa responsável, então não largou a lâmina até o fim. Mas estava claro que seus ombros estavam afundando lentamente. Quando isso começou? Certo, desde então. Quando Yon-Woo e seus companheiros trouxeram a mensagem de Perséfone. Hades, que sempre teve uma determinação firme, foi abalado pela primeira vez. A princípio, ela pensou que ele simplesmente havia mudado de ideia desde que recebeu uma mensagem de sua esposa depois de muito tempo. Olhando para trás, parecia que não era esse o caso. Foi porque Hades lembrou que ele evitou Perséfone intencionalmente. Naquela época, Hades não teve escolha senão controlar o fluxo de informações. E por conta disso não criou um ponto de contato com Perséfone. Dentro do Olimpo, não. Em todo o 98º andar, não havia ninguém que não conhecesse o amor apaixonado e a compaixão que Hades tinha por Perséfone. Havia até rumores de que Hera atacaria Zeus, que muitas vezes brincava com essa ou outra mulher, comparando-o a Hades. O fato de Hades estar evitando Perséfone significava que algo definitivamente estava acontecendo. Mas em vez de parecer feliz ao receber a mensagem de Perséfone, ele parecia subjugado. Lan não pôde deixar de se perguntar se algo havia acontecido entre o casal. Foi a mesma coisa agora. Hades não demonstrou nenhuma reação apesar de ouvir sobre a disputa entre os jogadores. Apenas alguns meses atrás, ele os teria punido definitivamente por perturbar a ordem no exército. Agora, parecia que ele nem estava motivado o suficiente para fazer isso. A guerra contra os titãs e gigantes já atingiu o seu auge. Neste momento, é impossível tentar obstinadamente bloquear interferências externas. Então não preste mais atenção nisso. Mais cedo ou mais tarde, a Olympus receberá a resposta deles. Mas é verdade que as disputas entre os jogadores terão um efeito negativo no moral do exército, apenas lide com isso como sempre fez. Lan mordeu com força o lábio inferior. Hades expressou mais uma vez sua intenção de se abster. Felizmente, sua confiança nos subordinados permaneceu forte, então ele deixou o trabalho para eles sem hesitação. Então, como seu apóstolo e tenente, posso lhe pedir um favor? Diga. Além do controle sobre os jogadores, gostaria que você me desse o comando de 3 tropas. O canto do lábio de Hades se curvou. O interesse parecia aparecer em seus olhos cansados. Você pretende travar uma batalha? De acordo com seu comando, tenho prestado muita atenção aos arredores de Myeongbu-jeon e Jicheon-jeon nos últimos dias. E pude confirmar que o estado de alerta das tropas ali estacionadas é muito frouxo. Myeongbu-jeon e Jicheon-jeon eram os antigos territórios sagrados de Hades. Junto com o Templo do Rei do Submundo, eles foram 2 dos 13 templos que iluminaram o Tártaro e subjugaram os titãs e gigantes. Mas agora eles foram levados pelo ataque de Taifon. Seguindo as ordens de Hades, Lan viajou silenciosamente para esses 2 antigos santuários sem informar ninguém. Então, ela percebeu uma coisa. Eles podem ser recuperados rapidamente. Por mais feroz que fosse a ofensiva dos titãs e gigantes, era incrivelmente difícil para eles projetar sua influência em Myeongbu-jeon e Jicheon-jeon, que estavam muito longe de sua base. Além disso, ainda havia muito poder divino de Hades em ambos os locais. Isso não foi tudo. Recentemente, a maioria das tropas de titãs e gigantes foram reunidas ao lado da Conta do Colosso, para atacar o templo do Grande Rei. Ficou claro que muitas tropas já haviam sido retiradas de Myeongbu-jeon e Jicheon-jeon como se já as tivessem abandonado. Naturalmente, Lan não pôde deixar de se sentir um pouco ganancioso. Como a vigilância dos inimigos estava tão baixa como agora,
Seria uma grande oportunidade para recuperar os 2 territórios sagrados perdidos. Também recebi um relatório do Ciclope Arges de que é possível restaurar a tocha. Portanto, este é o melhor momento para recuperar os territórios sagrados. A tocha. Para ser mais específico, referia-se ao fogo sagrado. Eram chamas que foram criadas no vazio durante a explosão que criou o universo. As chamas logo se tornaram leves e se misturaram com o vazio, criando vários mundos e dimensões, um após o outro. Os deuses então surgiram dos restos dessas chamas. Naturalmente, eles tentaram proteger o fogo sagrado radical. Na verdade, o clã que poderia receber este fogo sagrado ganhou uma enorme autoridade sobre o universo. Este fogo sagrado foi a razão inicial da luta pela liderança entre Urano e Cronos e depois para Zeus. No passado, Luciel tentou devorar este fogo sagrado arbitrariamente, mas caiu devido ao ressentimento dos deuses e demônios. No entanto, depois que Zeus adormeceu, o poder do fogo sagrado enfraqueceu por algum motivo desconhecido, causando uma sensação de crise que se espalhou por todo o Olimpo. Foi nessa época que o fogo sagrado, que Hades usava para subjugar os titãs e gigantes, se extinguiu. Na verdade, foi por esta razão que Tifão conseguiu assumir o controle das forças de Cronos. Mas o Ciclope mais jovem reportava-se diretamente a Lan. Foi possível reacender as chamas. Até agora, ele estava batendo os pés porque não tinha como extrair as chamas, que era a matéria-prima da pedra da alma do fogo sagrado. Mas agora que os outros irmãos retornaram, o método foi recuperado. Se eles pudessem colocar as tochas de volta nos territórios sagrados escurecidos que haviam sido ocupados pelos titãs e gigantes, os territórios sagrados recuperariam suas funções e o poder divino que Hades perdeu seria restaurado. Então, seus subordinados, diz Pluto, ganhariam outro aumento de poder. A força dos subordinados variava de acordo com a força de seu mestre, e a força dos poderes que possuíam variava muito. Então, por favor, permita. Trarei as tropas de volta ao território sagrado. Os jogadores precisam do mérito, e Poseidon e os outros têm um motivo para ajudar o Tártaro, então não recusaria. Mesmo que o corpo de Cronos separe os 2 lugares, Lan lembrou-se do corpo de Cronos, que era grande o suficiente para dividir o Tártaro em 2, antes de assentir pesadamente. Eu farei isso. Já fazia muito tempo que Yon-Wu havia quebrado o acordo antes mesmo de ele ser devidamente invocado. Portanto, mesmo que outra batalha acontecesse, não haveria problema. Hades de repente se perguntou se deveria enviar as tropas que estavam apenas começando a se preparar para a batalha. Ela não é como eu. Mas vendo o olhar ardente de Lan, ele não pôde recusar. Ao contrário dele, que havia perdido a motivação, seus subordinados ainda olhavam para frente com esperança. Ele não poderia apagar o fogo com as próprias mãos. Faça o que quiser. E assim mesmo. A ordem para ir para a batalha foi dada. As ordens de Hades foram transmitidas em segredo. Segundo Lan, que propôs esta campanha, este plano nunca poderia ser divulgado. Uma blitzkrieg foi planejada sem o conhecimento das tropas. Portanto, os 10º, 11º e 12º corpos, que participariam da operação, ainda aguardavam nos respectivos quartéis seguindo a ordem de prontidão de emergência. O 13º corpo, que reunia os jogadores separadamente, também parou o que faziam e se reuniu em seu quartel. Como Yon-Wu ainda não havia completado as Sky Wings, ele queria permanecer na prisão subterrânea o maior tempo possível. Não pode, já que não há outra maneira de pegar Kini. Yon-Wu, que precisava completar o cenário do set do Rei Negro, teve que participar. Não foi só isso. O mesmo vale para Elohim. Embora estivessem na mesma tropa, Yon-Wu ainda estalou a língua levemente quando viu o quartel sendo dividido em 2. Rostos familiares podem ser encontrados em sua seção. Era o grupo de Éder e Elohim, cujas mãos foram decepadas por Lan. Eles estavam olhando em sua direção com olhos brilhantes. Embora Lan tenha sido quem os derrotou, eles pareciam pensar que a culpa era do grupo de Yon-Wu. Felizmente ou infelizmente, um deles era um curandeiro profissional, então eles conseguiram recolocar a mão direita decepada. Suas expressões não eram boas, mas desta vez eles conseguiram se conter. Na verdade, se não fosse pelos olhares ocasionais de Lan quando ela entrava e saía do quartel, eles poderiam ter tentado causar problemas novamente. É claro que o grupo de Yon-Wu os estava ignorando ou rindo abertamente deles, sem se importar se estavam sendo alvos. Na noite seguinte ao incidente com o grupo de Panete, eles se explicaram e várias pessoas ficaram do lado deles. Além disso, Yon-Wu estava agora com eles depois de saírem da prisão, então não havia mais necessidade deles suportarem qualquer ressentimento. Yon-Wu já havia lhes dado permissão para cortar a garganta sem hesitação se tentassem começar uma briga novamente. Então eles não tinham certeza se isso era bom ou ruim. Não houve nenhuma hostilidade significativa no 13º corpo até agora. Naturalmente, as facções foram divididas de acordo com as suas relações e interesses, mas era claro que valorizavam a sua identidade como membros do Diz Plutão acima de tudo. Panete e seus companheiros estavam cientes disso, então não estavam mais criando problemas. Claro. Yon-Wu sabia que isso não duraria muito. Eles estão procurando uma oportunidade.
Yeon-woo riu quando viu Panet e Eder olhando para eles com um olhar calmo. Ele tinha certeza de que eles não achavam que seriam pegos. Porque eu sei que Poseidon está olhando para mim. Hermes aponta que um deus, Olimpo, que não revelou seu nome está olhando para você. Ares ri e aponta que um deus, Olimpo, que não revelou seu nome está olhando para você. Os deuses e demônios que estavam conectados pelas canalizações lhe disseram que outros estavam olhando para ele, e ele seria um tolo se não soubesse quem eles eram. É claro que, por causa das regras, eles não podiam dar nenhum nome de imediato. Mas eles poderiam contornar isso dando dicas sutis. Além disso, mesmo sem a fofoca deles, ele seria capaz de saber. Yeon-woo teve mais canalizações do que qualquer outro jogador. Não, ele o superou em muito, a ponto de ter que criar um servidor em nuvem. Naturalmente, não foi um problema espiar algumas das canalizações que outros jogadores tiveram. Em tal situação, Poseidon fez com que mais deuses viessem até ele. E ele até incentivou uma briga. Era impossível para ele não perceber o que isso significava. Yeon-woo não achou que fosse tão ruim. Foi possível para ele completar a ala direita em movimento. Em vez disso, ele queria encontrar o lugar certo para usar as Skywings completas. Mas agora o cenário estava montado. Além disso, nesta situação impensável, parecia que ele havia recebido uma sorte inesperada. Eder era problema de seu irmão mais novo. Ele tinha outra coisa com que lidar. Obrigado pela refeição. Yeon-woo sorriu levemente ao pensar em Poseidon, que gentilmente estava dando a ele muitas de suas bênçãos diárias de Deus.